Há um tempo atrás, eu tomei conhecimento de um filme que contava a história de Judas Iscariotes. Não era sobre Jesus, não era sobre Deus, não era sobre João Batista, sobre o Espírito Santo, era sobre Judas Iscariotes. E o autor do filme, de certa forma, ele tentou justificar a atitude de Judas, tentou dar um fundo mais dramático na narrativa, dizendo que Judas, na verdade, queria forçar uma situação para que Jesus Cristo pudesse manifestar o seu poder de Messias, de Filho de Deus. E na visão de Judas, na concepção de Judas, Jesus estava demorando demais a colocar os exércitos romanos para correr, porque Judas era um zelote, era um nacionalista, e ele odiava o Império Romano, assim como a maioria dos judeus, e ele via que Jesus era o Messias, mas na concepção de Judas, Jesus era um Messias político, que veio para libertar Israel da tirania de Roma. E ele sabia que Jesus tinha poder para isso. Mas a demora de Jesus em manifestar o seu poder, somada à mensagem dele de amor, perdão aos inimigos, foi causando uma certa frustração em Judas. E Judas quis criar uma situação, colocar Jesus diante de uma situação para que Jesus pudesse, então, manifestar o seu poder de Messias e iniciar aquela revolução que daria a Israel os poderes que Israel teve nos tempos áureos do rei Davi e do rei Salomão. Então, o enredo do filme era esse. Como Jesus nada fez acerca disso, ele, na verdade, se viu frustrado e acabou tomando a atitude que tomou. Então, esse filme tenta colocar sobre Judas uma justificativa para aquilo que ele fez, suavizando os efeitos do que ele fez. Eu tenho certeza que os irmãos já leram esse texto por reiteradas vezes, muitas vezes. E esse texto, irmãos, ele nos mostra toda a dramaticidade envolvendo um personagem que teve todas as oportunidades. Judas teve o melhor pastor, a melhor igreja, ouviu as melhores mensagens, mas não se converteu e traiu Jesus. E por muitas vezes nós já lemos esse texto e nós respondemos muito rapidamente que Judas, na verdade, nunca se converteu e ele nunca se arrependeu. O que Judas teve, na verdade, foi uma espécie de remorso. E nós, verdadeiramente, ensinamos isso para as pessoas. Isso não está de todo errado. Mas é muito importante que nós entendamos uma coisa, e eu já falei isso outras vezes e vou repetir. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E o grego é muito rico. O grego, ele possui muitos vocábulos que nos apresentam vários significados. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar os textos bíblicos, nós precisamos nos inteirar do idioma original para que possamos entender o significado de determinadas palavras. E quando a palavra de Deus, então, vai nos mostrar essa questão de Judas ter ficado incomodado com o fato de Jesus estar preso e nada fazer, nós temos que entender que existem 2 palavras no grego para arrependimento. Porque num primeiro momento, numa primeira leitura, quando ele fica indignado e vê Jesus preso, maniatado ali diante do sumo sacerdote, e automaticamente ele não está entendendo, ele não está compreendendo o cerne, o âmago
da missão de Jesus, consequentemente, Judas toma essa atitude de ficar indignado e devolver as 30 moedas de prata que ele havia adquirido ao trair Jesus. Então, existem duas palavras na língua grega que nos elucidam melhor a questão. A palavra para arrependimento na língua grega é a palavra metanoia. O que significa metanoia? Metanoia significa mudança de mente. O que é o arrependimento genuíno, verdadeiro? É uma mudança de mente, uma mudança de posicionamento, de postura, quando nós estamos diante da verdade de Deus. Esse é o sentido de metanoia. Então, pastor, o que foi que aconteceu com Judas? Foi metanoia? Não. A palavra grega atribuída a Judas é metamelomai, que significa lamentar. Então, quando Judas vê Jesus amarrado diante das autoridades judaicas e posteriormente diante de Pilatos, Judas ele não se arrepende daquilo que ele havia feito. Ele é dominado por uma tristeza que o leva a lamentar a situação de Jesus. Foi apenas um lamento de alguém que ficou triste de ver alguém justo ali diante das autoridades judaicas e que isso se deu por conta de uma atitude que ele tomou. Então, o que há em Judas não é um arrependimento genuíno, é um lamento da parte dele. Uma atitude que ele toma baseado não numa mudança de mente, mas numa tristeza que tomou conta do seu coração. É um lamento. É essa palavra que está sendo usada para Judas aqui. Metamelomai, que significa lamentar, e não metanoia, que significa mudar a mente. O que é que acontece com Pedro, diferentemente de Judas? Para Pedro, nós podemos usar metanoia, porque quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele é confrontado pelo olhar perscrutador de Jesus, ele sai e vai chorar amargamente, e depois, posteriormente, vocês vão ver, irmãos, nas atitudes de Pedro, que aquilo que aconteceu, aquele conflito que dominou o seu coração, na verdade foi o produto de uma metanoia, o produto de um arrependimento genuíno. É isso que está acontecendo com Pedro. Mas você não vê isso com Judas. Judas é aquele que não tem coragem de encarar o próprio erro. Ele não tem coragem de olhar para si mesmo e perceber a gravidade do que ele fez, e isso não o leva a refletir e a se lembrar daquilo que Jesus havia ensinado tantas vezes acerca do perdão. Ele quer fugir desse sentimento, ele quer fugir dessa culpa. E qual é a alternativa que ele entende ser a melhor? Se enforcando. Ele dá um fim na própria vida. Eu queria trazer para vocês essa introdução, porque ela será muito importante dentro da construção de toda a nossa argumentação em cima desse texto, não é? Bom, muito provavelmente, nem Nicodemos, nem José de Arimateia, alguns fariseus que criam em Jesus, porque não eram todos os fariseus ou sacerdotes que eram contrários a Jesus. Havia dentro da elite religiosa de Israel pessoas que acreditavam em Jesus como Messias. Mas esse julgamento que foi feito, ao qual Jesus foi submetido à noite, provavelmente não contava com a presença de Nicodemos, de José de Arimateia. Obviamente que Caifás, quando convocou essa reunião para esse julgamento, ele não deve ter convocado nem Nicodemos, nem José de Arimateia e nenhum daqueles fariseus que ele sabia serem partidários de Jesus, porque ele também sabia que eles poderiam ser oposição ao seu plano maquiavélico.
Então, nessa primeira parte da reunião, quando Jesus é acusado de blasfêmia, por ele dizer ser o Filho de Deus, fazendo-se semelhante a Deus, nós vimos isso semana passada, nenhum desses partidários de Jesus estava presente. Mas, para não incorrer no erro de ser acusado pelas pessoas de ter realizado um julgamento ilegal, porque o julgamento não podia acontecer à noite, eles esperam até o amanhecer para continuar tomando algumas atitudes e algumas decisões que eles vão tomar. Chegando amanhã, ou seja, amanhecendo, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra ele para o matarem. Não é? E aí, irmãos, o que é que eles vão fazer? Bom, eles já têm a acusação. Qual é a acusação? Que Jesus Cristo havia dito ser o Filho de Deus. Isso para eles era uma blasfêmia, porque ninguém poderia se comparar ao próprio Deus. Mas eles não tinham autorização para condenarem alguém à morte. A pena capital só podia ser promulgada pelo governador, que no caso era Pôncio Pilatos. Eles não tinham autorização para condenar alguém à morte, exceto quando um pagão ou um gentio entrasse no templo, porque era proibida a entrada de gentios e de pagãos nos recintos do templo. Então, se isso acontecesse, aí sim, a lei dava a eles a prerrogativa de declararem a pena capital. Mas no caso de Jesus, não. Eles não tinham do que o acusar. E Caifás viu na declaração de Jesus de que ele era o Filho de Deus uma salvaguarda para o condenar. Mas ele precisava de quem? Ele precisava do ok de Pôncio Pilatos. É por isso que eles o enviam a Pôncio Pilatos. Está aí no versículo 2. Veja só. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Não é? Nisso, Judas, vendo que Jesus havia sido condenado, lamentou. Não é? Esse é o significado da palavra no grego metamelomai. E procurou se desfazer das 30 moedas que ele havia adquirido ao trair Jesus. 30 moedas era o preço de um escravo. Por quantas moedas José foi vendido? Quem lembra? 30 moedas de prata. Lembram disso? Então, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Judas agora está com aquele dinheiro queimando na sua mão, porque ele sabia que havia cometido um erro. O fato de Jesus ter sido maniatado e enviado para Pôncio Pilatos era um indicativo de que provavelmente Jesus seria condenado à morte. Embora depois nós veremos, mais à frente em nossas exposições, que Pilatos, de certa forma, vai tentar livrar Jesus, Judas sabia que aquilo era uma sentença final. E ele quer se ver livre daquela culpa de alguma maneira. Não há arrependimento em Judas. Não há metanoia em Judas. O que há em Judas é uma tristeza proveniente da atitude que ele havia tomado. E ele quer se ver livre. Ele quer resolver a questão por si só. Ele quer se ver livre da culpa. Então o que é que ele faz? Ele procura aqueles líderes religiosos. E aí está aqui no versículo 3 e 4. Veja só. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. A palavra arrependido aqui é uma versão do português, irmãos. Mas quando você vai para o original grego, não é a palavra metanoia que está lá. É a palavra metamelomai. Ou seja, nós poderíamos traduzir também por lamentando as 30 moedas de prata aos príncipes, não é? Ele trouxe aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, a elite religiosa, disseram: que nos importa? Isso é
contigo. Interessante o que esses sacerdotes, esses líderes religiosos falaram, não é? Que nos importa? Isso é contigo. Existe um ser maligno, irmãos, que fala a mesma coisa todas as vezes que pecamos e a nossa consciência nos acusa. Porque Satanás é aquele que nos atende, ele nos oferece a oportunidade de pecarmos, mas quando nós pecamos, ele é o primeiro a nos acusar. Por isso que a palavra Satanás é uma palavra hebraica que vem da raiz Satã, que significa acusador. É isso que Satanás faz como ninguém. Ele incentiva você ao erro. Ele abre as portas para você errar. Ele coloca diante de você a possibilidade de errar. E quando você cai na armadilha, quando você peca, quando você erra, ele é o primeiro a acusar você. Então, na verdade, esses líderes religiosos estão dizendo o seguinte: nós não temos nada a ver com isso. Quem fez o que fez foi você. Se vire com essa culpa, se vire com essa questão. Nós não temos absolutamente nada para te dizer, nós não temos nada a ver com isso, meu caro. É isso que os líderes religiosos estão fazendo, não é? E aí ele então atira, não é? Versículo 5, ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O livro de Atos dos Apóstolos nos dá uma amostra de como foi isso. Ele se enforcou e com certeza o corpo proveniente da morte deve ter inchado, o peso foi maior do que a corda podia suportar, ela se rompeu, ele caiu, e a palavra de Deus diz que o seu ventre se rompeu, houve um rompimento do cadáver, e as suas entranhas, elas ficaram expostas. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Mas agora havia um problema. Aquele dinheiro que Judas devolveu para os líderes religiosos era um dinheiro sujo, era um dinheiro contaminado, era um dinheiro de sangue. E eles não podiam pegar aquele valor e colocar de volta na caixa das ofertas. Olha só que interessante, eles insistiam em tentar cumprir a lei e ao mesmo tempo infringiam a lei. Era um constante cumprir e infringir de leis. Eles não queriam contaminar o templo, mas estavam com as suas vidas totalmente contaminadas. Ou seja, não podemos pegar esse dinheiro e depositar na caixa de ofertas. Então, o que foi que eles fizeram com aquele dinheiro? Eles pegaram aquele valor, compraram um campo, e esse campo ficou sendo usado para sepultar um cemitério de estrangeiros. Leia comigo aí a partir do versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi aquele campo chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue, ou Acéldama. Um campo de sangue, um campo comprado com as moedas que Judas havia devolvido pelo fato de ter se entristecido, não se arrependido, se entristecido com a prisão e condenação de Jesus. Agora, Mateus vai terminar essa narrativa afirmando que isso era uma profecia de Jeremias. Mas, na verdade, irmãos, a título de informação, essa profecia dita por Mateus não era de Jeremias, era uma profecia de Zacarias, capítulo 11, 12 e 13. Veja comigo, porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram o meu salário,
30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Provavelmente Mateus, que era acostumado a escrever, ele pode ter lançado mão da tradição oral dos judeus que atribuía essa profecia a Jeremias. Então, quando Zacarias disse isso, provavelmente Zacarias estava reproduzindo algo que aconteceu com Jeremias. Porque, de fato, Jeremias havia comprado um campo, ele também esteve na casa de um oleiro e ele também esteve num cemitério. Então, não há contradição aqui. A profecia é de de Zacarias, mas provavelmente ele está lançando mão de algo que aconteceu com Jeremias. E Mateus apenas lançou mão daquilo que era contado pelos judeus do seu tempo. Mas isso é irrelevante. O importante é entender, irmãos, que Judas, ele se perdeu. Ele foi para o inferno. Conviveu 3 anos com Jesus, aprendeu tudo o que os outros discípulos aprenderam, viu Jesus demonstrar amor para um número incontável de pessoas, viu Jesus perdoá-las, amá-las, ajudá-las, mas quando traiu Jesus, se esqueceu de tudo isso. O arrependimento nunca veio e por isso se perdeu. É o que nos diz Pedro, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículos 24 e 25. Veja só. E orando disseram, quando eles foram eleger Matias, o sucessor de Judas, a palavra de Deus diz, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então não houve arrependimento em Judas, não houve metanoia em Judas, não houve uma mudança de mente em Judas. O que houve foi uma tristeza profunda que tomou conta do seu coração, que o levou a devolver as moedas, olhar para um local específico e lá se enforcar, fugindo da própria consciência e da culpa que o assolava, irmãos. Essa é a grande verdade. Eu aprendi algumas coisas aqui nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, pelo menos três grandes verdades, não é? E cada uma delas nós podemos refletir acerca da nossa própria vida. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que se não houver arrependimento genuíno, não haverá perdão dos pecados. Não haverá perdão dos pecados. Jonathan Edwards, um dos grandes pastores norte-americanos, certa vez ele disse num dos seus escritos, que nós, olha que interessante o que Jonathan Edwards disse. Ele disse que nós devemos nos arrepender até dos nossos arrependimentos. Das incontáveis vezes que nós chegamos diante de Deus para pedir perdão a Deus sem ter nos arrependido. Nós precisamos meditar nisso, irmãos. O meu arrependimento é sincero quando eu peço a Deus perdão pela 1000ª vez daquele pecado que eu cometi novamente? Quantas vezes estivemos diante de Deus pedindo perdão pelos mesmos pecados? É um arrependimento sincero, é um arrependimento genuíno. Por isso Jonathan Edwards estava dizendo, Senhor, perdoa-nos, até mesmo dos nossos incontáveis arrependimentos, que nunca mudaram a nossa mente. Entende, queridos? Se não houver arrependimento genuíno, se não houver metanoia, a vida vai continuar da mesma maneira. É por isso, queridos irmãos, preste atenção, é por isso que percebemos que há tantas pessoas que se dizem cristãs, pessoas que participam de igrejas, mas que não mudam de vida. Continuam vivendo exatamente da mesma maneira como sempre viveram.
Não há arrependimento genuíno, e se não há arrependimento genuíno, não há perdão de pecados. Judas não se arrependeu, não foi um arrependimento genuíno, não foi aquele arrependimento, porque, irmãos, vamos pensar em algo aqui, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio. E se Judas tivesse procurado Jesus e pedido perdão a Jesus de forma sincera, o que os irmãos acham? Jesus teria perdoado Judas ou não? Mas ele não fez isso. O problema está em Jesus ou o problema estava em Judas? Eu creio piamente que Jesus sabia quem era Judas quando o chamou. Eu creio piamente porque nós estamos falando de alguém que conhece os corações. Ele sabia que Judas o trairia, porque Judas era o que sempre foi. Mas eu fico pensando nessas possibilidades, se vocês me permitem. E se Judas tivesse esperado, e se Judas tivesse aguardado mais um pouquinho, e se Judas, como Pedro, tivesse saído e ido chorar amargamente, e depois tivesse procurado Jesus e confessado seu pecado? Mas não é isso que acontece com Judas. Judas, ele tentou encontrar uma maneira de apagar a sua culpa. Como? Se enforcando. Não foi arrependimento. Então, se não houver um arrependimento genuíno, não haverá perdão de pecados. Nós precisamos avaliar na nossa vida, dia após dia, se o que tem acontecido conosco quando pecamos é arrependimento ou é remorso, é arrependimento ou é lamento, se é metanoia ou metamelomai. É isso que nós temos que pensar. Quando você pede perdão a Deus, você está mudando a sua atitude ou você está reproduzindo a mesma coisa poucos instantes depois? Então está aqui diante de nós um desafio. Se não houver arrependimento genuíno, não haverá perdão de pecados. Nós precisamos pensar nisso. No céu só entrará arrependidos, não aqueles que apenas lamentam. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo vai passando e aquela tristeza vai se dissipando. E daqui a pouco você não está mais triste com aquele pecado. E daqui a pouco você está justificando aquele pecado. E daqui a pouco você está brigando com quem discorda de você por cometer aquele pecado. É assim que acontece com muitas pessoas. Precisa haver arrependimento genuíno. Tem que haver metanoia. Tem havido metanoia em nós. O pecado tem arrancado lágrimas nos nossos olhos. O pecado tem tirado o nosso sono. O pecado tem nos entristecido. Ele tem sido aquele espinho que nos espeta o tempo todo. Sabe aquela pedrinha no sapato que você está andando e você sabe que tem uma pedrinha ali e você não consegue caminhar enquanto você não para e joga aquela pedrinha fora? É assim que o pecado tem que ser na vida do crente. Eu não estou falando nessa noite para pessoas perfeitas, porque eu também não sou. Nós vamos pecar, nós vamos falhar, mas esse pecado tem que ser uma pedra no nosso sapato. Ele tem que nos incomodar, irmãos, tem que estar nos incomodando, porque se não está nos incomodando, tem alguma coisa errada. O pecado tem que estar mudando a sua fisionomia, tem que estar arrancando lágrimas nos seus olhos, tem que realmente estar fazendo você remexer na cama, revirar para lá e para cá, tirar o seu sono, para que você possa ir para diante do Senhor. Eu gosto muito do que Davi diz no Salmo 32. O Salmo 32 é um salmo composto por Davi por ocasião do pecado que ele cometeu com Batseba. Ele fez tudo o que fez, mas ele escreveu no Salmo 32 qual era a reação dele. E ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. E aí ele diz assim: enquanto me calei, consumiram-se os meus ossos pelo meu gemido o dia todo, pois dia e noite a sua mão pesava sobre mim e a minha alma se transformou em sequidão de estio. Davi, ele chorou por conta do pecado cometido, até que ele decidiu fazer uma coisa. Está lá no Salmo 51.
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. É isso que o pecado precisa, é isso que o arrependimento precisa produzir em nós, uma atitude de metanoia, uma atitude de nos levar a nos prostrar diante do Senhor e chorando dizer: Senhor, me perdoe pelo que eu fiz. Dá-me forças para que eu não pratique mais esse pecado, porque esse é o meu desejo, essa é a minha intenção. Eu não quero mais ser vencido por esse pecado, porque eu sei que esse pecado te entristece. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei se eu estou me arrependendo ou apenas lamentando. Não permita que lamentos tomem conta do meu coração. Coloque em meu coração um arrependimento genuíno. Ajude-me a odiar o pecado. Ajude-me a ter repulsa do pecado. Ajude-me a odiá-lo como o Senhor odeia. Se for preciso chorar, que eu chore. Se for preciso perder a noite de sono, que eu perca. Se for preciso adoecer, que eu adoeça. Mas permita que o meu arrependimento seja sincero. Nós precisamos pedir isso ao Senhor, porque corre-se o risco de o nosso arrependimento não ser um arrependimento genuíno. E se não houver arrependimento genuíno, irmãos, não haverá perdão de pecados. Mas sabe quando Judas foi lá e jogou as 30 moedas diante daqueles homens? E ele disse assim: pequei, traindo sangue inocente. E aqueles homens disseram assim para ele: nós não estamos nem aí para o que você fez. Que nos importa isso? Isso não é da nossa conta, isso é contigo, se vire. Foi isso que aqueles homens disseram para Judas, foi ou não foi? Em outras palavras, né? Traduzindo para o nosso português claro e objetivo, foi isso que aqueles homens disseram. Isso me ensinou uma coisa, sabe, irmãos? Isso me ensinou uma coisa. Não confie em homens. Confia em Deus. Homens decepcionam. Homens falham. Homens erram. A quantidade de pessoas hoje que estão fora da igreja, e quando você vai conversar, elas sempre apresentam para você uma coisa: me decepcionei com o pastor, me decepcionei com aquele diácono, me decepcionei com algumas pessoas da igreja. Eu descobri que muitas pessoas eram falsas na igreja. Essa é a justificativa. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na igreja olhando para o lado, olhando para o pastor, olhando para homens na igreja. E se você continuar com os seus olhos fitos em mim, ou na pessoa que está do seu lado, uma hora você vai se decepcionar. Olhe para cima. Olhe para Deus. Olhe para aquele que nunca te decepciona. Seres humanos falham, erram. Seres humanos falam demais. Muitas vezes somos indiferentes. Muitas vezes nós somos pessoas insensíveis. Já estamos às voltas com os nossos próprios problemas e isso vai nos ensimesmando. Nós vamos ficando ali, dando voltas em torno de nós mesmos. E vamos olhando apenas para nós mesmos e paramos de olhar para o lado. E aí a pessoa está depositando toda aquela expectativa em mim. Então eu falho com aquela pessoa e ela fica marcada por aquilo. Então ela generaliza e ela começa a analisar e avaliar a igreja por conta do erro de uma pessoa. Olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Certa vez um menino chegou perto do pai dele e disse assim: pai, eu fico impressionado. Eu fico impressionado, porque o pai dele cuidava de terra, arava terra, plantava, né, lá algumas coisas. E o menino então ficava observando o pai, e o arar do pai era perfeito, tudo retinho, não tinha um torto, não tinha nada fora do lugar. E o filho olhando aquilo um dia falou: pai, eu fico impressionado, pai, com a sua habilidade de arar a terra. Pode-se colocar até uma régua, é perfeita. Qual é o segredo, pai, desse trabalho tão bem executado? Aí o pai chamou o menino e disse assim: está vendo aquela pedra lá em cima?
eu fixo o olhar naquela pedra. Então eu não olho para o chão, eu não olho para baixo, eu não olho para trás, eu olho para a pedra. Então onde quer que eu esteja, eu estou olhando para a pedra. Aquela pedra é a minha referência, aquela pedra branca. Você está vendo aquela pedra branca lá no alto do monte? Sim, é isso que eu faço. Eu olho para a pedra. Por isso, o meu arado é tão perfeito. E o filho disse, vou fazer isso também. Um dia o senhor deixa eu fazer? Claro que eu deixo. Passou, houve a colheita e chegou o momento de arar a terra novamente. E aí o pai chamou o filho. Lembra quando você queria arar a terra? Chegou o momento. Você quer fazer o teste? Quero. Lembre-se, concentre-se naquele ponto branco, naquela pedra branca. Ok, pai, pode deixar. E o menino preparou e colocou o arado e começou a olhar e foi arando a terra e foi arando. Quando terminou, irmãos, que tragédia. Tudo torto. Tudo torto. E aí o pai olhou, ele não queria desmotivar o filho, coçou a cabeça, falou, filho, o que aconteceu, filho? Vem cá para você ver. Aí o menino chegou todo suado, olhou, o arado estava assim, tudo torto. Ele, pai, mas o que foi que eu fiz de errado, pai? O pai, muito paciente, né, olhou para o filho e falou assim, você fez o que eu pedi, concentrou-se naquela pedra branca? Sim, eu concentrei naquele ponto branco. Que ponto branco? Aquele ponto branco que está ali debaixo daquela árvore. Meu filho, meu filho, meu filho. Não era aquele ponto branco, era aquele mais para cima. Aquilo lá no qual você se concentrou era uma vaca, meu filho. Então a vaca ficava, né? E ele... A pergunta que eu quero fazer, para onde você está olhando? É por isso que a sua vida está assim. É por isso que você acha, não dá certo. Eu fui para a igreja, não consigo. É porque você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para a direção errada. Olhe para a pedra. Olhe para a rocha. E você não vai errar. Entende, querido? Então aqui, esse texto nos mostra que assim são os homens. Você não pode confiar neles. Você não pode depositar a sua confiança em quem não faz jus a ela. Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Olhe para a pedra. E você nunca vai errar. Você nunca vai se decepcionar. Mas eu aprendo uma terceira e última lição aqui, uma terceira e última aplicação. Há perdão para um coração verdadeiramente arrependido. Aqui eu venho novamente no si. Ah, se Judas tivesse se arrependido de verdade. Ah, se Judas tivesse realmente uma metanoia no coração. Ah, se Judas tivesse olhado para aquilo que Jesus disse, para as inúmeras pessoas que ele perdoou, porque várias vezes ele dizia isso, perdoados estão os teus pecados. A história de Judas poderia estar registrada de forma diferente na nossa Bíblia, porque eu tenho plena convicção disso. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Desde que você se arrependa verdadeiramente. Desde que você seja sincero no seu arrependimento. Não importa, por mais suja que seja a história de alguém, por mais páginas rabiscadas e sujas que alguém tenha no livro de sua vida, não há absolutamente nenhum pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa apagar. Ele mesmo diz isso na palavra dele, lá em Isaías, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Miqueias 7,19, a palavra de Deus diz assim, tornará a apiedar-se de nós, lançará todas as nossas iniquidades no fundo do mar.
Não há pecado que Deus não possa perdoar. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se tem algum pecado escondido aí no seu coração e você tem vergonha dele. Hoje é o dia para você confessar ao Senhor o seu pecado, abandoná-lo e receber o perdão de Deus. É hoje. Eu não quero fazer apelo. Vocês sabem que eu não sou de fazer apelo. Mas eu quero te convidar nesta noite. Se, porventura, há algum pecado, alguma coisa que você cometeu, que você fez, e você sabe que está errado, e que você ainda não colocou na cruz de Cristo para você fazer isso essa noite, e eu te garanto que você vai ter uma noite de sono diferente. Porque o Senhor vai retirar esse peso do seu coração. Porque não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Ele pode tudo. Há um hino no nosso cantor cristão que eu amo, amo, amo. É o hino 245. E o hino 245 fala assim: há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita! Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Ele está nessa noite entre nós e Ele pode perdoar você. Se você se arrepender verdadeiramente, dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu quero agora, diante do Senhor, apresentar a minha metanoia, a minha mudança de mente. Eu não quero me enforcar, eu não quero pôr um ponto final na minha história. Pelo contrário, eu quero reescrever a minha história. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero o Senhor na minha história. Eu fiz isso, 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 isso e isso. Mas eu coloco tudo diante do Senhor agora. Perdoa-me. Você será perdoado. Porque não há pecado, há perdão para um coração verdadeiramente arrependido. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Eu não consigo tirar isso da cabeça. Eu vou levar isso comigo para o túmulo. E se Judas tivesse se arrependido verdadeiramente? Ah, mas ele traiu Jesus. Ah, mas ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Eu pergunto para você, o que é que nós, seres humanos que somos, fazemos que não pode ser tratado como algo pior do que Judas? Porque tem pessoas fazendo algo muito pior do que Judas e o Senhor tem perdoado. Ele pode nos... Mas o Senhor está aqui nesta noite, Ele quer perdoar você. Não faça como Judas. Não desista, não vá embora. Não vá se dependurar na árvore das circunstâncias e pôr um fim na sua esperança. Existe perdão para você. Existe perdão para você que nos acompanha em casa. Ele pode nos perdoar.